Olá a todos aqui do Forte Americans, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Francesco e como vocês puderam ver pelo título, este vídeo, antes de tudo é bom avisar, é opinativo, totalmente opinativo, então são coisas que eu acho não que estão certas, não que estão erradas, mas coisas que eu observo que podem ser mudadas para a luta livre no Brasil melhorar, ok? Então, antes de tudo, eu quero falar que isso aqui não é um ataque a nenhuma empresa, isso não é um ataque a nenhum lutador, não é ataque a nenhum fã, nem nada do tipo. É somente coisas que eu tenho analisado indo nos shows da BWF, assistindo shows da FIO, GDR, EWF, SWU e muitas outras pelo YouTube, conversando com o pessoal. Então, novamente, isso não é direcionado a ninguém, isso não é direcionado a absolutamente ninguém, é só uma opinião. Então, bora saber quais são os motivos, ou melhor, os pontos que eu acho que devem ser melhorados ou mais trabalhados para que a gente tenha um crescimento na luta livre no Brasil. Então vamos lá, o primeiro ponto seria o estudo, que eu acho que todos os lutadores e promoters deveriam fazer. E não necessariamente estudar loucamente, que nem eu fiz, ler uma caralhada de livro, ver uma caralhada de show, coisa do tipo. Não, mas entender como o público pensa com o passar das épocas, entender o que estava quente nas épocas, entender o que está quente hoje. Então é basicamente olhar para o cenário de fora para ver como trabalhar aqui dentro. A gente sabe que os fãs do Brasil, eles são muito puxados ao estilo americano. A gente tem alguns puxados ao mexicano e ao japonês também, mas ao americano é muito mais forte, é o estilo americano no caso. Mas ainda assim dá pra puxar muita coisa do estilo britânico, do estilo costarriquenho, bem antigo. Dá pra puxar do japonês, dá pra puxar do europeu, assim, não só o britânico, né, o resto da Europa. É só parar, assistir algumas lutas, procurar textos falando mais sobre o estilo, como ele é baseado, e esse tipo de coisa, que eu acho que vai agregar, eu tenho certeza, vai agregar muito ao lutador, aumentando bastante o repertório dele, e ele vai conseguir criar novas sequências, novos estilos de luta, ou trazer estilos de luta para cá, e isso vai ser muito bom, tanto para ele quanto para os fãs. Depois disso, o treinamento do básico. Eu vejo muitas vezes lutas que os caras fazem, sei lá, uns puta golpe da hora, uns puta golpe flyer, perigoso, coisa e tal, mas aí você vai ver a queda dos caras, é uma queda o rolamento dos caras é fraco, tipo, a primeira coisa que o lutador tem que aprender é o básico. Então aprender o clinch, aprender a queda, aprender o rolamento, aprender a expressão facial, e aí começar a aplicar os golpes, coisa e tal. Então, se um lutador não tem a parte básica ou muito boa, ou boa o suficiente para fazer uma luta decente, fazer 800 bilhões de golpes não vai adiantar de nada. Entendeu? O básico é o que ajuda, é o que constrói muitas vezes a parte do storytelling, a parte... toda a parte, na verdade, da psicologia, o básico tá muito forte nela. Então não adianta, como eu já disse, fazer 1 bilhão de golpes diferentes e não saber fazer uma queda. Isso é uma coisa um pouco forte até de se dizer, mas eu acho que é uma coisa muito verdadeira. O cara tem que saber fazer uma queda, rolamento, expressão facial, esse tipo de coisa é muito, muito importante. Posicionamento no ringue também. Então se o cara não sabe fazer isso, é melhor ele parar um pouco de lutar, voltar, continuar treinando e aí então fazer as lutas novamente. Depois, bookings mais consistentes, ou seja, começou uma história, acaba essa história. E dentro dessa história faz alguns enfrentamentos, algumas promos que eu vou falar mais pra frente, mas trabalha essa história de uma forma que as pessoas se importem com ela e querem ver a continuação. A gente teve, por exemplo, um ótimo exemplo nisso na BWF agora, o Rurik, a treta do Rurik com o Max Miller, que começou... na verdade não começou, não, mas eles já tinham uma parceria antes com a Máquina do Mal, aí eles acabaram quebrando essa parceria e aparentemente no último show eles basicamente terminaram a rivalidade com o Rurik machucando de verdade o Max. Então eu acho que feuds assim, rivalidades, como vocês quiserem chamar, são coisas interessantes. Se for crescer, você quer pegar um lutador lá da base, sei lá, o cara começou agora,
ou um cara que não tem muita popularidade, quer crescer ele, trabalha isso. Não joga ele direto pra uma luta por um cinturão, não faz ele ter uma vitória muito grande de uma vez. Vai construindo o over dele, vai fazendo ele ganhar lutinhas pequenas, não sei o que, até o momento que ele tem um grande upset contra um grande nome, e ele vença. Então eu acho que falta uma certa consistência no booking pra gente ter mais interesse de ir atrás dessas histórias. Falando em história, eu não posso deixar de citar angles e promos, ou seja, a parte onde o lutador fala. Eu sinto muita falta disso. O lutador pegando o microfone e falando o que ele pensa. No caso, angles e promos podem ser escritas, um certo enfrentamento. Uma empresa que faz bem isso, eu tenho gostado dos resultados dela, é a CFW, e a EWF também tá bem boa com isso. Mas eu acho que precisa complementar, precisa melhorar. Durante o show, antes da luta começar, pega o microfone, fala alguma coisa. Então, faça a gente se importar, não só com a história, mas com o lutador. Faça a gente entender melhor quem ele é. Se o cara é um face ou volante, ou como você quiser chamar, faça ele ser bom, ele tratar bem o público e mostrar toda a parte da batalha dele pra chegar ali. E se o cara é um heel, faz ele xingar o público, ele desmerecer o adversário, claro, personagens em personagens, assim vai. Tem personagens que não precisam falar, tem personagens que seria melhor se falasse. Mas eu acho que angles são muito importantes, promos mais ainda. Agora uma parte que não vai para os lutadores, que é a divulgação da mídia. Eu já vi uma discussão que era pessoas donas de blog falando que não divulgam luta livre porque as empresas não mandam as informações para ela, mas as pessoas da luta livre falando que deveria ajudar mesmo assim. E eu concordo com ambos os lados. Eu acho que os promoters devem sim mandar informação pra mídia postar, mas a mídia também deve ir atrás, ver como foi o resultado dos shows. Então, acompanhar as empresas de perto. A gente tem, por exemplo, o Wrestling Observer, que é junto com o Figure 4, lá dos Estados Unidos, pra quem não conhece, é o site do Meltzer e tal. Que às vezes, quando eles não conseguem ir no show, eles pedem pros fãs mandarem os reports de como foi o show. Então, os resultados, quem tava lutando, como foi a luta. Então, se a gente tivesse pelo menos isso, uma cobertura assim mais simples dos shows por parte da mídia, e claro, os promoters mandando informações para as mídias para elas divulgarem sobre os seus shows, sobre como está sendo a situação, e até elas mesmo publicando em seus sites e páginas do Facebook, às vezes perfil do Twitter. Eu acho que isso ajudaria muito mais a espalhar a luta livre no Brasil, e isso é muito importante. A mídia é uma força essencial, foi uma força essencial para o indie wrestling chegar aonde está hoje, para nomes serem gigantescos como são, foi por causa das redes sociais. Eu acho que se a gente fizer isso aqui no Brasil, a gente vai ter um crescimento muito grande da luta livre. E para acabar, essa aqui não vai nem para os promoters, nem para os lutadores, nem para a mídia, vai para o público. Público, por favor, vão aos shows quando vocês conseguirem. Então, se vocês moram em São Paulo, vão nos shows da BWF, vão nos shows da GDR, vão nos shows da CFW, se você mora um pouco mais no interior, ou até se você não vê problema de pegar trem para ir para os lugares que eles vão, porque são shows muito interessantes. Se você mora no sul, a gente tem a EWF, tem a SWU, tem uma, eu gostaria de pedir desculpa até, mas é uma de Curitiba também, que dá pra ir. Se você mora no Rio de Janeiro, tem a FIL. Então é só procurar empresas que fazem shows na sua região e apoiar. Porque mesmo você não gostando muito do produto, saiba que muitas vezes você chegar no show, assistir, depois falar com os lutadores, eles aceitam as opiniões. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Principalmente com a CFW e a BWF, que eu fui lá e falei pros outros, eu gostei bastante do show, mas isso, aquilo, não sei o que, sei lá. Eles vão lá e falam, não, tal coisa, a gente vai melhorar. Eu acho que se o público for nos shows e mostrar que realmente quer assistir, quer apoiar a luta livre, isso vai ajudar muito no crescimento. Claro que eu sei que existem pessoas que moram mais no interior de alguns estados, existem pessoas que moram em regiões que às vezes não tem empresas. Isso é entendível, normal, aceitável. Só que se você tem condição,
de ir até o show, de assistir, às vezes de pagar, porque tem algumas empresas que fazem shows pagos, e que muitas vezes são relativamente baratos, vão! É sério, vão! Não só é uma experiência muito da hora de você estar realmente no show de luta livre de verdade, né? Porque você vê pelo seu monitor, vê pela sua TV e vê ao vivo são coisas totalmente diferentes. Como você também ajuda a luta livre a crescer, mostrando para os promoters que eles podem fazer mais shows, mostrando para os lutadores que eles têm pessoas que se importam com o que eles fazem de verdade. Então basicamente essas foram as minhas opiniões, visões, dicas de como melhorar a luta livre no Brasil. Bem, então foi esse o vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e também comente aí embaixo o que você achou. Confira os 2 últimos vídeos aqui na tela e também confira no card algumas informações a mais, assim como na descrição. Até a próxima, fui!